O adoecimento do trabalhador virou um alerta nacional. Só em 2025, mais de 4 milhões de brasileiros precisaram se afastar do trabalho por problemas de saúde, sejam físicos ou mentais. Mas diante desse cenário, quais são os direitos do trabalhador? O que a lei garante em casos de adoecimento relacionado ao trabalho? E qual é a responsabilidade das empresas na prevenção desses problemas? Para esclarecer essas questões, o Papo com Ela recebe hoje o advogado especialista na área de saúde e segurança do trabalho, Diego Marcondes. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, doutor Diego, para a gente falar um pouquinho desse cenário que se constrói e que a gente vem vendo reforçado pelos dados, né, do Ministério do Trabalho, que é o número de afastamentos dos trabalhadores em razão do adoecimento, seja físico ou mental. Na expertise que o senhor tem nessa área, o que contribui para esse contexto? Bom, agradeço o convite e de estar aqui com vocês. E eu tenho 16 anos já nessa área, e pelo que a gente observa, né, com os dados que o próprio Ministério da Previdência mostra, pela rotina de trabalho, pelo contato com diversas empresas no Brasil, eu vejo que um dos fatores, né, não vou dizer não na ordem prioritária, mas um dos fatores é a falta de fiscalização. Nós temos pouquíssimos fiscais no Brasil. No estado de Mato Grosso, nós temos para 141 municípios, né, que no estado gigante desse aqui, a gente tem menos de 20 fiscais. Em outros estados, menos, mais, né, em estados maiores tem um pouco mais. A legislação, que é complexa, então tem muita empresa que não consegue entender a legislação e como aplicar isso na prática. Em terceiro lugar, a gente tem que a legislação, além de ser complexa, é cara. Então, para o cara comprar uma cadeira, ajustar um móvel, colocar um equipamento de segurança numa máquina, que ele já gastou com a máquina, então ele tem que melhorar a máquina, também é caro. Então, o custo disso, por exemplo, na área da saúde, a legislação pede que você compre dispositivo de segurança para pérfuro cortante. O valor do agulha sem dispositivo, 50 centavos. Com dispositivo, R$3, R$2. Então, difícil. Onera demais. Então, e por último, eu colocaria a falta de conhecimento mesmo. O Brasil não tem uma cultura de prevenção de acidentes. Tá? Então, se a gente falar aqui desses dados, alguns termos que a gente usar não é comum. Né? Não sei se você tem familiaridade com CAT, com acidente, com afastamento, com as regras previdenciárias de afastamento. Essas coisas não são difundidas. Né? Então, às vezes a pessoa, eu já vi vários casos de a pessoa ter o direito, mas nem saber que tem. Né? Não saber que ele sofreu um acidente, que ele precisa ficar afastado, que a empresa precisa fazer o exame de retorno ao trabalho, ou precisa registrar o acidente. Então, eu coloco isso aí como os fatores que contribuem para isso. Doutor, o senhor falou para a gente dessa falta de cultura da segurança do trabalho e também desse desconhecimento do que pode configurar ou não uma situação que é atribuída a esse universo do trabalho, né? Então, o senhor pode trazer exemplos para a gente tornar isso um pouco mais próximo de quem está assistindo a gente? O que pode ser configurado como um afastamento por problema de saúde, seja físico, seja mental, que se dá nesse contexto do trabalho? Certo. Bom, nós temos uma legislação previdenciária datada de 1991, que ela regula ali, teoricamente, o termo, né, no artigo 19, o que seria um acidente de trabalho. Tá? O acidente de trabalho, ele é aquele que causa, né, um infortúnio no trabalho, que é o caso, né, lesão corporal, perturbação funcional, enfim. Então, eu poderia te dar exemplos, por exemplo, quando você cai de uma cadeira, escorrega numa escada, quando você, enfim, pulsionário por uma agulha, quando você cai de altura. Isso são acidentes que precisam ser, em primeiro lugar, registrados para fins epidemiológicos e estatísticos, justamente é dessa forma que você tem esses dados dos afastamentos. E, em segundo lugar, para prevenir que eles aconteçam de novo. Então, a empresa teria que
investigar o motivo e prevenir que isso aconteça. Mas os afastamentos, como eles acontecem, são essas formas. Você cair, machucar, o óbito, né, o transtorno mental relacionado ao trabalho. Você tem ali o adoecimento, né, seja ele físico, mental, por um período superior a 15 dias, é o que o INSS contabiliza. O INSS contabiliza só esses afastamentos. Os afastamentos inferiores a esse período de 15 dias, o INSS não tem acesso, porque as empresas não enviam para eles. Não tem um canal onde eles possam pegar. Senão, esses afastamentos, que são aqueles que são considerados superior a 15 dias, seria infinitamente maior. Então, a gente pode dizer que os dados estão subestimados. Os dados não estão subestimados no sentido da regra. A regra pede que se encaminhe apenas superior a 15 dias. Entendi. Tá? Então, nesse sentido, realmente, são enviados aqueles superior a 15 dias. Mas eu poderia dizer que existem infinitamente mais acidentes, né, que não são graves a ponto de você se afastar por mais de 15 dias, que não são informados ao INSS. Mas acontece. Mas acontece muito, né? Então, um escorregão da escada, um tropeção, enfim, um acidente de menor lesão, menor gravidade, sei lá, que se te afaste por um dia, 2 dias, 3 dias, esse aí o INSS não sabe, e é um acidente. Então, imagina você ir, se a gente considerar isso, o número pode ser 5 ou 6 vezes maior. Agora, doutor, o senhor disse para a gente que falta fiscalização, né? Que existem pouquíssimos fiscais em Mato Grosso para dar conta desse estado que é continental. Ao passo que falta fiscalização, também falta uma cultura de conscientização, tanto do trabalhador quanto do empresário, das empresas, dos empregadores. E a quem caberia isso? Também ao poder público fazer? Como é que o senhor analisa isso? Eu analiso o seguinte, isso tudo que você falou é verdade, né? Falta fiscalização por parte dos fiscais, né? Nós temos pouquíssimos fiscais, considerando o tamanho do contingente de trabalho que nós temos. E as empresas, por isso, não são cobradas, né? Na velocidade com que a legislação se transforma, na velocidade com que os acidentes acontecem. Então, e o próprio trabalhador, que é o mais prejudicado, também não tem esse acesso a essa informação, Então, eu acho que isso é o que contribui, né? A falta de fiscalização, as empresas, né, algumas delas, não posso colocar todas no bojo, mas algumas delas não entendem que a medicina do trabalho, que a segurança do trabalho é importante para a produção, para a melhoria de qualidade de produção, né, no aumento da produtividade deles. Os trabalhadores também não enxergam dessa forma, né, então eles têm dificuldade para entender que utilizar o equipamento de produção é benéfico para eles e não maléfico para eles. E isso é falta de conscientização mesmo, de uma cultura de fiscalização, de prevenção, de aplicação das normas, né, então a legislação brasileira é muito boa. Hoje a gente tem 38 normas de segurança, mais as outras esparsas que não estão ali na NR. Mas quem fiscaliza isso, né? E se não fiscalizar, como é que eu vou fazer? É caro, tem esse custo, então a gente fica nesse limbo aí. Existem setores de trabalho que acabam registrando maior número de afastamentos? Tem os setores. A construção civil, construção naval e a área de estabelecimento de saúde são as 3, assim... Campeãs, tá? O estabelecimento de saúde veio ganhando posição nesses últimos 5, 6 anos. Desde a pandemia? Antes da pandemia. Desde antes da pandemia, mas aí eles foram aumentando, a pandemia deu uma acelerada nisso aí. Então, a campeã é a indústria naval, portuária, depois vem ali a construção civil, né? O tipo de trabalho é, às vezes, precário, às vezes o tipo de trabalho mesmo já é de risco, né? E aí, em terceiro, quarto lugar, vem o estabelecimento de saúde, os hospitais, clínicas, pronto-socorro, esses aí estão no ranking. Agora, a gente está vendo uma mudança da norma, da NR1,
fala para que as empresas observem esse risco psicossocial, né? Psicobiosocial. Psicossocial. Psicossocial, né? Me corrija se eu estiver equivocada. Justamente que é para olhar para essa questão da saúde mental, porque houve um avanço também dos afastamentos em razão de prejuízos nesse setor. Isso também fica, porque a partir de 2026, em tese, era para se cobrar essa aplicação. Sim. Né? Como é que o senhor está vendo a preparação das empresas para isso? Aqui a gente volta naquela máxima de que a legislação é linda, mas sem esse controle, essa cobrança mais efetiva, pode também ficar sem a efetividade necessária? Sim, em 2025, nós tivemos, na verdade, 2024, nós tivemos a edição da alteração do texto da NR1, que passou a obrigar as empresas o levantamento, o evidenciamento e o monitoramento dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Tá? Esse risco não é novo, tá? Algumas legislações, inclusive brasileiras e internacionais principalmente, já cobravam isso 2004, 2005, em diante. Nos outros países mais desenvolvidos, a gente já tem isso, já existe lá. Aqui foi incorporada por conta disso exatamente do que você falou. Tivemos um aumento exponencial, principalmente após a pandemia, de afastamento relacionado a fatores mentais, né? Então, o governo sempre tem essa forma, né? Quando você tem um alto afastamento, concessão de benefícios, ele então regula para que você consiga reter isso aí, minimizar isso aí. E a NR1 não foi diferente. Então a gente teve lá, depois da pandemia, principalmente, nós tivemos os casos de afastamento, mas da pandemia isso explodiu, fazendo com que o legislador corresse atrás então desse prejuízo aí para os cofres públicos, né? Então ele criou essa norma, que era para passar a ser obrigatória em maio de 2025, prorrogou por mais um ano, né? Agora maio de 2026 passa a ser obrigatório isso. Então, alguns setores da sociedade já se movimentaram no intuito de tentar prorrogar de novo, tá? Não sei se vai ser prorrogada, mas pelo que eu vejo, poderia te dizer que boa parte das empresas não fazem a menor ideia do que é isso, de como fazer isso, do que se impacta no negócio dele, de como que ele poderia agir preventivamente, e mais importante que isso, entender que isso é benefício para ele, não malefício. Então, quando você tem um trabalhador que gosta de trabalhar ali, que tem um ambiente seguro, um ambiente de trabalho saudável, ele produz mais, você tem retenção do talento, você tem, né, a produtividade aumenta, enfim, tem várias coisas que você pode usar. Então, o grande X da questão é fazer com que os empresários vejam dessa forma, de que isso não é um problema para eles, e sim é um ganho para eles, né? Um benefício, porque tendo o trabalhador melhor remunerado, talvez, às vezes não é só remuneração, né? O cara quer ter condições de trabalho, ele quer ter seguro. Um ambiente também mais tranquilo, né? Perfeito, um ambiente de trabalho mais tranquilo. Então, isso já é por si só um grande ganho, né? Então, ele tem isso aí, baixa rotatividade, afastamentos, né? Então, ele ganha tudo isso aí. A gente estava falando um pouquinho sobre o que prevê a legislação, né? O senhor falava sobre o INSS só computar essas licenças acima dos 15 dias de afastamento. Quando esse trabalhador se vê nesse contexto, doutor, onde ele pode se valer? Qual é o tipo de socorro que a legislação presta a ele, né? Ele tem algum tipo de auxílio? Como que ele lida com esse período em que ele está incapacitado para o trabalho, mesmo que temporariamente? Então, hoje nós temos ali como que funciona, né? O trabalhador, ele se vê doente e necessitando de um afastamento ocupacional ali, temporário, e aí a empresa muitas vezes não tem esse setor de assistência, de saber, porque o INSS hoje tem mais de 3 milhões de fila, né? Então a gente tem hoje, estou falando 2026, né? Uhum. Atualmente o INSS computa mais de 3 milhões na fila de benefícios. Pedidos realizados que precisam ser avaliados para concessão. Então a gente tem um atraso recorde. E
Então, por exemplo, um pedido que você faz em dezembro, o cara vai começar a ver isso aí em abril. Então, ele ficou dezembro, janeiro, fevereiro, março, sem receber salário. Ele não recebe da empresa, né? Então, como é que ele paga aluguel, comida, paga luz, água, enfim. Então, hoje não existe nenhuma legislação que obrigue a empresa a ter esse setor de assistência, de, enfim, zelar para esse trabalhador. Algumas empresas mais avançadas têm isso aí, né? E tem um setor de RH que liga pro cara, às vezes envia uma cesta básica. Eu já vi colegas de trabalho se organizar para ajudar, entendeu? Então, no Brasil não tem isso, tá? De ter uma legislação que ampare ele nesse limbo previdenciário aí do pedido à concessão do benefício. Então, infelizmente, essa pessoa que necessita do auxílio fica à mercê aí, né? Às vezes, no tempo do INSS. No tempo do INSS. E aí, quando ainda, né, recebe, passa por essa perícia, às vezes ele recebe parcialmente, às vezes não é concedido o benefício. Enfim, é um caos. Então, a gente pode dizer que o melhor remédio para que não se veja numa situação difícil como essa é cobrar daquele estabelecimento que lhe dê as condições adequadas para que o trabalho seja desenvolvido com maior nível de segurança. Pode-se dizer que sim, não é só isso, mas isso é boa parte do que precisa ser feito, tá? Quando a empresa entende dessa forma, que ele está ali, né, cuidando de uma vida, né, e a vida fora do trabalho tem uma história, tem filho, tem mulher, tem, enfim, a sociedade está ali, né, interagindo com ele precisaria, sim, de ter mais responsabilidade, de ter mais condições de vontade de cumprir isso aí, porque as normas de segurança foram criadas porque o estado de trabalho é bem precário, né, a gente está falando aí de revolução industrial, do trabalho agrário, né, aqui no Brasil, voltando aqui para nossa realidade, né, a construção de um país do zero, né, então você tem, ainda hoje, o Mato Grosso, por exemplo, é o campeão de trabalho escravo, né, então, como é que é isso em pleno 2026, né? Então você vê que você entende disso? Que as empresas não vê a importância, a real necessidade, não vê, efetivamente falando, não vê a importância de cumprir essa legislação. A responsabilidade social que ela tem, né? Exatamente, a responsabilidade social, né? Quando você consegue um trabalho, um emprego, você leva comida para uma criança, né? E, inclusive tem instrumento na legislação que veda a dispensa sem justa causa para gestante, né? Não é para mulher adulta. Ele está querendo alcançar o nascituro, ele está querendo alcançar o feto. Então, a responsabilidade social deveria ser mais aguçada nesse sentido aí. E como fica o papel da Justiça do Trabalho nesse contexto, doutor? A Justiça do Trabalho, ela pode ser provocada, né? Ela age de ofício também, né? Quando ela identifica uma situação, ela faz as fiscalizações periódicas, ela, né, através do Ministério Público do Trabalho, e ela também age de ofício, né? Ela fiscaliza uma empresa, ela pede, né, diligências para fiscalizar isso, né? Nesse sentido, ela tem que ser provocada de alguma forma, né? Eu não posso simplesmente ir lá e, de repente, agir, pode se configurar perseguição, tem um problema nisso aí. Mas me parece, hoje, que existe um enfraquecimento da Justiça do Trabalho, principalmente depois da aprovação de legislações que permitiram essa pejotização, essa uberização do trabalho, né? Existe ali uma concorrência da Justiça do Trabalho com o Supremo, a Justiça do Trabalho entende de um jeito, depois o Supremo vai lá e reforma aquilo, e no meio dessa confusão, quem padece é o trabalhador, né? Olha, eu penso assim que teve uma precarização nos trabalhos depois da reforma trabalhista, 2017, da lei de terceirização. Teve uma precarização, sim. Eu acho que teve essa precarização. Porém, também acho que o Brasil se atualizou, porque essas formas de trabalho,
elas são possíveis hoje, né? Você vê que você não precisaria de um vínculo trabalhista para ser Uber, por exemplo, você não precisaria de um vínculo, por exemplo, para prestar serviço na casa de alguém. Em certa medida, isso foi bom, porque você facilitou o acesso e o contrato de trabalho, a sociedade ansiava por isso, né? De você poder não precisar pagar o FGTS desse cara, mas ele reter esses impostos na sua prestação de serviço. Então, precarizou realmente, porque os empresários hoje contratam, por exemplo, em hospitais, ele terceiriza a enfermagem, às vezes, na questão da produção. É isso, hoje a terceirização é irrestrita, né? Então você pode terceirizar para todos os lados. E quando acontece a terceirização, a lei da terceirização coloca a obrigação ali de cuidar das questões de saúde do trabalhador também, do terceirizado, né? Mas aí o terceirizado também tem a empresa dele, ele é empregado de alguém, né? A não ser que ele seja o próprio sócio da empresa e ele faz essa mão de obra. Mas eu acho que, por um lado, também atualizou e facilitou com que as relações de trabalho fossem mais abertas, assim, no nosso país. Doutor, muito obrigado. Deixo o espaço disponível caso queira trazer mais algum esclarecimento. Não, acho que tá tudo certo. Deixa eu te contar uma boa notícia para a nossa saúde, daquelas que fazem diferença na vida da gente. Depois de 30 anos de espera, o governo do estado inaugurou o melhor hospital público do Brasil, que já está atendendo. Você já viu como ele é? O Hospital Central de Mato Grosso tem 6 andares, mais de 32 mil metros quadrados, com estrutura moderna, equipada, com tecnologia de ponta e muito conforto. Coisa que só tem nos melhores particulares do Brasil. São quase 300 leitos para atender casos de alta complexidade. 60 leitos de UTI, 10 salas cirúrgicas que vão fazer cirurgias super complexas, como cérebro, coração, transplantes e até cirurgias robóticas. E o melhor de tudo, isso é de graça. Mas não é só isso. O atendimento é feito pelo Einstein Hospital Israelita, que é considerado o melhor do país, um dos melhores do mundo. Com um hospital tão incrível desses, é impossível não sentir orgulho de viver em Mato Grosso, né? Hospital Central, o melhor hospital público do Brasil. Esse foi um recado do governo de Mato Grosso. Não saia daí que o papo volta já já.